Boa noite. Está começando mais um Aqui Entre Nós e nesta quinta-feira o meu parceiro é o historiador Marco Antônio Villa. Villa, é um prazer, como sempre, conversar com você. Muito obrigado pela presença. Toda vez que eu te encontro, né, pelo menos uma vez por semana, a gente se junta. Eu tenho a sensação de que aconteceu o que normalmente levaria em qualquer país normal uns 30 anos para acontecer. Vamos ver se você lembra da nossa última conversa para cá, o que é que aconteceu de mais importante no Brasil. Estamos falando, evidentemente, dessas enormes confusões armadas em Brasília. Olha, vamos lá, né? Primeiro, a divulgação ampla daquele encontro estranhíssimo da presidente Dilma em Portugal, na cidade do Porto, com o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que estava em Coimbra, se deslocou 130 quilômetros para se encontrar com a para discutir o aumento do judiciário. Antes ela só se encontrava com um prato de bacalhau. É verdade. Agora já é o presidente supremo. E saiu de Coimbra e tal. Então isso, a divulgação ampla desse fato tal, realmente causa profunda estranheza. Não imagina se em algum outro país do mundo, um presidente em território estrangeiro discute com outro poder do mesmo país. Com o ministro da Justiça. Com o ministro da Justiça presente, salário. Será que foram discutir salário e tal? Ele não poderia esperar o retorno da presidente? São os bandidos, assim, sem álibi, né? Sim, eu nunca vi álibi tão inconsistente quanto o apresentado por essa turma. Agora, o que você acha? Que eles foram tratados do quê? Certamente é o impeachment na ordem do dia. Quer dizer, a questão que pode ocorrer ou com as pedaladas fiscais, que é a situação do TCU, o TCU ainda não decidiu sobre isso, e vai lembrar agora sobre o presidente do TCU, mais um fato ocorrido, pesa sobre o filho dele. Graves acusações de favorecimento em processo que permitiu o filho, em 3 anos, ter um enriquecimento incrível. Aqueles casos de livro, como enriquecer em 3 anos e tal. E processos muito estranhos jogados pelo TCU, pelo filho, e com a participação como advogado do filho do presidente. Isso é grave, muito grave, né? Mas lá está sendo a questão das pedaladas que vão empurrar para resolver isso em agosto. Portanto, esse fato que desmoraliza a presença do TCU é muito grave. O caso do Tribunal Superior Eleitoral, que também é a questão que está sendo colocada, nós não tivemos nenhuma ainda novidade mais clara, porém, além daquela que o Ricardo Pessoa já disse, reafirmou tantas vezes do pagamento de propina como doação em 2014, isso vai abrir a porteira para muitos empresários, não só ele, né, mostrarem que a doação era, na verdade, propina, e isso acabou se agravando. Agora, mais um fato importante e ultra recente é o inquérito do Lula, que também é um fato gravíssimo, porque então corria boato, vai abrir inquérito. Ele entrou oficialmente em cena. Oficialmente, lobby com as empreiteiras, usando a estrutura, tráfico de influência, portanto, cometeu vários crimes o ex-presidente Lula, e não tem foro privilegiado. Não tem imunidade. Não vai lembrar nenhuma. Agora, o senhor da Toyo Cetal, esse senhor Júlio Camargo, né, acusando diretamente e dando prova, segundo a PGR, a Procuradoria-Geral da República, do pagamento de $5 milhões a Eduardo Cunha, mostrando locais, como é que foi feito o pagamento, etc. Eu acho que até nós temos um vídeo que registra um trecho do depoimento, acho que é exatamente esse a que você se refere. Então aí me organizei, porque o deputado Eduardo Cunha também não aceitou que eu pagasse somente a parte dele. Dizer, olha, Júlio, eu não aceito também que você faça uma negociação para pagar só a minha parte. Ou você paga o Fernando, você pode até pagar o Fernando mais dilatado. Da Câmara, terceiro na linha sucessória. Eu preciso rapidamente. Mas o Fernando Baiano. Eu faço questão de você incluir no acordo aquilo que você ainda falta pagar o Fernando. Bom. E aí chegou, excelência, entre 8 a 10 milhões. Mais uma revelação assim, que eu acho que reforça a sua tese que estamos vivendo uma crise institucional. Institucional. Não é uma simples, que é grave, uma crise política. É mais do que isso. Qual é a diferença? Olha, veja, política e uma crise institucional. 1992. É uma clássica crise política. Claro que tem o componente econômico, nós vivemos, teve recessão gravíssima em 1990, crescimento de 1% em 91, recessão em 92. Mas a questão central foi a crise política.
A crise política foi resolvida no interior das instituições. Foi a primeira crise que a Constituição de 88 foi testada. E foi testada e passou, porque o STF, presidido por Sidney Sanches, encaminhou as questões que havia dúvida, foi resolvida pelo STF, várias delas, tanto no processo quando estava para abrir na Câmara, como o processo em andamento no Senado. Nós tínhamos um presidente da Câmara que naquele momento tinha plena respeitabilidade, Ipsi Pinheiro. Mauro Benevides presidiu o Senado. Não havia sobre os partidos políticos maiores uma suspeição, ao menos sobre aqueles que estavam no Congresso Nacional, tanto do PMDB como do PT, do PSDB, do PFL, dos maiores partidos. Eles não estavam manchados, desgastados. Portanto, foi possível obter uma solução constitucional com o vice-presidente, que era uma pessoa também de reputação ilibada e que não estava acusado de absolutamente nada. E que pôde, por isso, também formar um governo de união nacional. De união nacional, excetuando o PT, que sabotou o governo desde o início, que não quis fazer parte. Mas, então foi possível você ter uma crise, buscar uma solução no Legislativo, no Judiciário, participação popular nas ruas, e houve a substituição, primeiro o afastamento do presidente, a Constituição diz 180 dias, mas o processo resolveu em cerca de 90 dias tal. Aquilo foi uma crise política. Uma crise política que obteve uma solução porque vários atores não estavam envolvidos diretamente à crise. Eles tinham, portanto, eles tinham uma reputação e uma legitimidade popular, né, ilegal, que possibilitaria encontrar uma solução àquela grave crise política, tanto como pelo vice-presidente da República, Itamar Franco, pelos principais partidos políticos, pela Suprema Corte. Então foi possível encontrar uma solução para um problema traumático e se resolveu. E o que é exatamente uma crise institucional, então, como a vivida agora? Olha, você agora apresentasse as características principais. Perfeito. Então agora nós vemos uma crise, na minha leitura, institucional, que é muito mais, Augusto, muito mais grave. Vamos pegar os três poderes e tal. O poder, o judiciário, o STF, o presidente Ricardo Lewandowski tem ligações muito fortes e históricas com o PT. E como acabamos de dizer, houve esse encontro em Lisboa. Né? E toda a ação dele no processo do mensalão, nós aqui comentamos em tantos debates, ele, em certos momentos, eu me lembro quando o Joaquim Barbosa falou assim, o senhor é revisor ou advogado de defesa? Se dirigiu diretamente. Estava com aquele enorme parecer contrário. Então, e aí, a coisa interessante foi que a ligação dele, em 2007, quando a denúncia foi aceita, lá atrás do mensalão, ele também, no célebre conversa à noite no restaurante em Brasília, que a Vera Magalhães ouviu, né, da Folha de São Paulo, em que ele diz, não deu para amaciar para o Dirceu. Portanto, ele já tem esse problema sério do passado. E agora, tem esse encontro com a presidente no exterior, ele não tem, e desculpe a gente sem dizer a verdade, legitimidade. Ele pode ter legalidade, ele está lá como ministro e presidente, mas ele não tem legitimidade política frente à sociedade brasileira. Né? Então você percebe, pelo STF, e o STF teve um papel importante no impeachment do presidente Collor, porque várias vezes, como eu disse, ele foi acionado e respondeu. Né? Por outro lado, os presidentes da Câmara e do Senado pesam sobre ele gravíssimas acusações da Operação Lava Jato. Agora, por exemplo, em relação a Eduardo Cunha, precisamos, acusações, evidentemente não estamos dizendo que tudo isso que foi falado é verdade, mas segundo a Procuradoria-Geral da República, foi checado do senhor Júlio Camargo, esse senhor que nós vimos da Toil Cetal, esse pagamento de $5 milhões. E ele disse como é que foi o esquema, via Alberto Iosef, o doleiro que parecia um banco multinacional, que fez o pagamento, e o Fernando, é o tal de Fernando Baiano, que é o lobista do PMDB, que teria recebido mais $5 milhões. Então você tem o presidente da Câmara, na época era o Ipsi Pinheiro no impeachment, agora e que não tinha sobre ele até aquele momento qualquer tipo de acusação, tal. Agora é diferente o caso do Eduardo Cunha. E o presidente do Senado, antes era Mauro Benevides, em 92. Agora é o Renan Calheiros, e pesa seríssimas acusações sobre o Renan Calheiros. Então você percebe que quando você sai dali, passa para o Legislativo, também tem problemas. E quando você vai ao Palácio do Planalto, as acusações, por exemplo, de propina como doação legal de campanha, envolve a chapa. Não e aí entra o Michel Temer. Então perceba o nó que nós estamos, a situação grave. E o TCU, que é um órgão acessório do Legislativo,
tem essas gravíssimas acusações que pesam sobre o filho do presidente e que teria, óleo condicional, o envolvimento do senhor Cedras e tal. Então, numa situação também que importantes partidos políticos estão envolvidos na Operação Lava Jato, né? O PMDB, parte dele, PP, né? Outros partidos aí envolvidos da base governamental, que tem o PR, o Partido da República. Políticos do PSDB. Políticos também tem casos de acusações em relação a políticos do PSDB. Perceba que a possibilidade de uma saída, como foi em 92, até o momento, não se vê. Isso que é a gravidade. Quer dizer, a única certeza é de que não há certeza nenhuma. Nenhuma. Porque, veja bem, você fez um relato sucinto, importantíssimo, demonstrando o seguinte: toda a linha sucessória está contaminada. Perfeito. Na melhor das hipóteses, pelo fio da suspeita, e suspeita grave. Sim. A presidente, perfeito, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo. Sim. O que sobra? A Constituição prevê o que nesses casos? Acho que nem prevê nada. Nem prevê. Teria de convocar novas eleições, né? Agora, fazer um sorteio. Jogar uma moeda por ar. Então, veja a gravidade e, ao mesmo tempo, corre a crise econômica, ela se aprofunda a cada semana, porque o governo falava no início de um crescimento zero, depois menos 0,5, agora essa semana já diz menos 2, que é o pior resultado dos últimos 25 anos. E tem hoje algumas leituras econômicas, alguns consultores, que vendo o agravamento da crise, diz que nós podemos chegar até menos 2,5. Isso vai ter um significado. A inflação era para a média da meta era 4 ou 4,5. Aí eles reduzem o teto da meta para o ano que vem. Então, aí você salta para 9,2. Você tem problemas graves nas contas públicas. O ajuste, um fracasso. O governo não tem base governamental. Não tem planos. Não tem plano. Nós não sabemos. Um investidor, pega você, ou investidores nacionais ou estrangeiros, você pensar em investir num país que você não sabe o que vai acontecer semana que vem, e nós não sabemos o que vai acontecer. Veja bem, né, Vila, você pega todas as declarações da Dilma, ela não tem ela não apresenta sequer um esboço de programa. Então, sim, você precisa, é necessário que o povo, que os brasileiros tenham pelo menos esperança. Claro, claro. Eles querem acreditar em alguma coisa. Não há nada em que se possa acreditar simplesmente porque ela não tem ideias. Perfeito, perfeito. Agora, pelo que você diz, a única saída razoável é a renúncia com a posse do Temer. A questão que precisa ver, se for um crime, se for configurado crime eleitoral, isso não pode ocorrer, porque aí envolve a chapa, né? Isso. Porque pela Constituição de 46, a eleição era separada, presidente da República, governador e prefeito. E a renúncia não susta o andamento de nenhum processo desse tipo. Ao menos a interpretação em 1992 é que não sustava. Então vamos ver se o STF mantém, porque é bom lembrar que o então presidente Collor afastado, renunciou, mesmo assim teve seus direitos constitucionais suspensos e o processo continuou. Inclusive, alguns deles foram recentemente julgados tal, né? Teve um que foi julgado em 94 e outro agora faz aproximadamente cerca de um ano. Então é uma situação complicada de crise, por isso que é uma crise institucional, que é um nó. Aí vem alguns falando, parlamentarismo, vamos resolver. A pergunta é, o Congresso Nacional hoje, frente a tantos escândalos, e muitos dos acusados estão dizendo que outros senadores, além dos já conhecidos, né, agora dessa semana, de Fernando Collor, de outros senadores que são acusados, Fernando Bezerra, tal, e outros senadores, tal, Ciro Nogueira, né, do Piauí, que isso pode envolver outros senadores. Então, é uma situação que você não encontra saída no Congresso Nacional, quer dizer, a Câmara dos Deputados não é só, evidentemente, as acusações que pesam sobre Eduardo Cunha, pesam sobre outros parlamentares. Portanto, a possibilidade de um parlamentarismo com o Congresso, porque o parlamentarismo tomaria como base certamente a Câmara, desmoralizado numa situação com graves acusações de corrupção, fica muito difícil, porque a saída voltamos a uma crise política, 1961, tinha uma crise política, ameaça de golpe, o presidente que é legal, que deveria tomar posse, estava no exterior, recebeu a notícia, estava em Singapura. A renúncia do Jânio. A renúncia do Jânio Quadros. A saída parlamentar
ela foi possível porque havia uma liderança absolutamente respeitável no Congresso Nacional. Você tinha chamados cardeais que hoje não existem mais. Sim, nos principais baixo clero. Claro, você tinha o PSD, PTB, a UDN, PDC, tanto que foi indicado para primeiro-ministro, Tancredo Neves, que não tinha sequer mandato parlamentar, né, que tinha concorrido ao governo de Minas em 60 e perdido para Magalhães Pinto, mas que era de, voltamos a usar essa expressão, de reputação ilibada. Tinha sido ministro da Justiça do Getúlio Vargas, em 1953 1954, e tinha trânsito no Congresso, experiência política e tal. E encontrou-se a saída parlamentarista. Então, porque o parlamento tinha representatividade, basta acompanhar, e a gente, por dever de ofício, faz isso, os debates parlamentares, por exemplo, do início dos anos 60, quando a capital foi Brasília, o nível dos debates e tal. Agora a situação também é totalmente diferente. Então, se compararmos 1961, crise da renúncia do Jânio, 1992, impeachment, crise e impeachment do presidente Collor, e agora 2015, as duas primeiras, na minha leitura, Augusto, é a crise política, que foi possível, que as instituições estavam preservadas, as outras instituições do Estado brasileiro. Agora, o problema é que você não tem a possibilidade de uma saída desse tipo. Por isso que a situação é muito grave. Não significa que não tenha bons deputados, bons senadores. Esse diagnóstico que você faz, muito consistente, vindo de um historiador de excelente qualidade como você, me deixa ainda mais preocupado pelo seguinte, sem nenhuma brincadeira. Você nunca viu nada parecido, não há na história, você não conhece um episódio semelhante a este. Não conheço, porque, e você vê, e no interior do bloco governamental, do bloco petista mesmo, né, agora o inquérito contra o Lula, por tráfico de influência, lobby, etc. Tal, tudo que nós sabemos, a abertura agora desse inquérito, também o enfraquece ainda mais. Além do que ele já estava enfraquecido até esses dias, isso o enfraquece ainda mais. Tal. Então, e a presidente, nós sabemos, e não é de hoje, ela não tem a mínima experiência política. Quer dizer, o Collor ainda tinha mais traquejo político, naquele momento, em 92, do que a Dilma Rousseff hoje. Tal, né? Ao menos ele tinha uma experiência até do pai e da experiência política. Tinha sido prefeito, embora nomeado, sim, deputado federal, governadora. Então é diferente do caso dela, que nunca tinha passado por nenhuma disputa eletiva, tal, a não ser no interior do grupo de luta armada, que reunia 3, 4 pessoas, e vem que seria o presidente da célula. Ela perdia. E ela perdia. Tal. Então é uma situação, nesse sentido, muito difícil. E com uma repercussão econômica trágica, tal, porque a paralisia, o governo está absolutamente paralisado, e a economia, porque ninguém investe em nada. A economia só se movimenta negativamente. Aumenta o desemprego, aumenta a inflação, os graves problemas do Brasil de infraestrutura, etc., vão cada vez piorando mais. Enquanto isso, o mundo vai se transformando, crescendo, não há uma crise mundial, tal. Nesse sentido, também é um cenário complexo. Daí que eu fico observando, sem ser catastrofista, sem querer chegar lá e falar parecer é muito sólido. Porque na medida que você pega os 3 poderes, nós estamos falando ali de Brasília, e você vê uma praça dos 3 poderes, primeiro que não consegue dialogar com o Brasil. A Praça dos 3 Poderes, ela parece que está num outro planeta. Brasília não dialoga com o Brasil, né? E essa Praça dos 3 Poderes, com os poderes, usando uma expressão da República Velha, dos opositores da República Velha, está carcomida, né? Você tem problemas no judiciário muito graves. Eu citei esse em relação ao presidente da Suprema Corte. Tem a questão, o legislativo, os 2 presidentes, Senado e Câmara, e no Planalto a presidente e o envolvimento com o vice no caso, né, da doação como a propina que se transformou em doação legal, entre aspas, tal, e como você espalha pelo Legislativo, via Operação Lava Jato, toda uma suspeição, e que não é no chute, mas são comprovados. Agora tem o seguinte, né, Vila, isso tudo com o povo não agindo aí por esses meses como protagonista. Perfeito. Né? Dia 16 de agosto haverá manifestações de rua por todo o país. Quer dizer, a pressão vai aumentar, porque as pesquisas traduzem a indignação popular. Agora, o que pode fazer o povo, eu acho que é resumido de maneira exemplar pela história de Santo Antônio da Platina. Eu não sei se o vídeo conta a história, vou pedir que a produção coloque no ar, se não contar a gente vai comentando. Bom, nessa cidade que fica no norte do Paraná, tem 40 mil moradores,
Os vereadores resolveram se conceder um aumento, que praticamente duplicaram o salário, e o do prefeito. Sim. A reação começou com a manifestação de uma solitária indignada. Daí a pouco aconteceu isso. Olha que coisa bonita, né? É o povo na Câmara. E o que é que fez a Câmara? Não só desistiu do aumento, como baixou o salário. Você acha que a voz rouca das ruas, a que se referia com tanta frequência o deputado Ulisses Guimarães, pode fazer com que, pelo menos, o Legislativo crie juízo ou que a Dilma comece a acordar para a renúncia? O que você acha que o povo pode fazer nesse caso? Olha só o que aconteceu com os vereadores espertalhões de Santo Antônio da Platina, né? Vão ganhar menos que o salário mínimo regional. Claro, e está muito bom para eles. Claro, afinal o vereador não é profissão. É isso, antigamente não ganhava nada. Claro, é verdade. Olha, observe, Augusto, que se é possível dizer que a única certeza que temos é que não temos certeza do que vai ocorrer a semana que vem, eu acho que a única certeza na história que nós temos de transformação é o povo nas ruas. É isso. Né? Ou seja, e a história do Brasil é uma mostra disso. O movimento abolicionista no final da década de 80 do século XIX, todas as questões que envolvem 1930, 1945, os acontecimentos de 64, é povo de um lado, povo de outro, mas naquela tensão, a questão depois da campanha pela anistia, depois a campanha das diretas e depois o impeachment em 1992, para lembrar de alguns momentos da história da brasileira com participação das ruas e tal. A única possibilidade, porque nós vemos quase que um movimento inercial de transformação. Não há aquela força, está tudo parado. Só que os escândalos vão aumentando a cada semana e vai se deteriorando. Deixa de ser uma crise política, passa a ser uma crise institucional, portanto, muito mais grave, e os escândalos vão aumentando. Só que parece que não há saída. Claro, se deixarmos esse movimento, ele não vai ter saída nenhuma. Isso aí vai só se agravar. A saída é a pressão popular. Por isso que o 16 de agosto é uma data essencial. Primeiro que precisa ter uma mobilização nacional. São Paulo, claro, até pela sua importância política, pela população, etc., joga um papel essencial nisso. Mas as grandes cidades... Tem de ser nacional. Tem de se espalhar pelas capitais e pelas grandes cidades do interior, né? Tem de ser uma resposta daquilo que tem de entrar na história de falar assim, olha, hoje, 16 de agosto, nunca na história desse país, como certa pessoa gostava de usar essa expressão, teve tanto povo na rua, e um povo que tem uma linguagem clara, não quer a permanência deste projeto criminoso de poder. É isso, é uma coisa direta. Não precisa falar muito. O que vai vir depois, não importa. Cada um que vai ter a sua ideia. Mas o ponto de unidade é que o Brasil não sobrevive, uma questão de sobrevivência nacional. Nós não sobrevivemos com esse projeto criminoso de poder. Expressão que eu sempre uso, que não é minha, de Celso de Mello, ministro do STF, ou nós tiramos esse projeto criminoso do poder o mais urgente possível de Brasília, ou ele destrói o Brasil. Porque a crise institucional vai se agravando e aí nós vamos chegar numa situação que fica ingovernável o que pode ocorrer. Quer dizer, e o PT, nesse sentido, é absolutamente irresponsável. O PT pode ter uma leitura que é o seguinte: eu quero aprofundar, quanto pior, melhor para mim, como fez em outras épocas. Nesse sentido, eu já vi até blogueiros a soldo do projeto criminoso do poder dizer assim, nós vamos colocar os black blocs na rua, vamos fazer isso. Eles são absolutamente irresponsáveis. Pelo menos estão confessando que o black bloc é coisa deles. Sim, coisa deles, que eu achei uma muito boa questão, porque então a única saída é essa resposta, que vai abrir vai aprofundar a crise. Claro, o povo na rua aprofunda, mas encontra saída, né? Ou seja, mostra que o Brasil, aquilo que eu insisto em dizer, nós aqui brasileiros não vamos resistir a que essa senhora complete seu mandato, não no sentido de golpe. Quem é golpista? Claro, visualizar o encerramento. Claro, não tem jeito no final de 2018. Não por ser, eles falam golpismo, não. Golpismo é Petrolão, Mensalão, esses marginais do poder, o projeto criminoso, isso é golpe. Agora, Vila, olha só o povo na rua, né? A gente esqueceu de falar do prefeito. Sim. O prefeito, que aparentemente estava fora da história, não sei o que ele combinou com os vereadores, estava aparentemente também satisfeito com o salário de 14.760. Deve ter gostado da notícia de que passaria a ganhar 22 e agora está um pouco triste, no mínimo, né? Porque passou a ganhar 12, o que também é um salário alto. É verdade. Agora, Vila, com o povo
nas ruas, você não acha também que se sentirão um pouco mais inibidos os parlamentares que reagem com arrogância à descoberta de crimes que cometeram, como, por exemplo, Renan e Collor, Sim. né, ontem, Sim. não, anteontem, com a aparição dos carrões, né, bem mais sofisticados que a Fiat Elba. Ele é teu personagem, você está escrevendo um Sim, livro sobre o Collor. O que você acha da volta dele? Porque ele está nessa também, né? Ele tentou entrar na Petrobras quando era presidente e não conseguiu. Agora, ele estava lá. É interessante essa questão da permanência, porque eu estou estudando o governo dele e a contradição mesmo do personagem. Ao mesmo tempo querendo fazer a modernização, parece que de manhã, eu até brinco, era Maceió e de tarde Nova York e tal, né? Então, como você tem uma combinação de um momento dificílimo da história econômica brasileira e política e enfrentar certos dogmas estatistas e tal, e ao mesmo tempo ter uma vinculação com aquela estrutura coronelística num sentido mais amplo, agora num sentido nacional. O reaparecimento dele numa crise como essa, o que é curioso... Na Petrobras. Na Petrobras. É curioso o seguinte, porque a eleição de 1989 mostrava uma crise do sistema político e os dois que foram para o segundo turno eram de partidos inexpressivos eleitoralmente à época, né? O PT e o PRN e tal. O PRN era o partido do candidato Fernando Collor e tal. Mas eles tinham perspectivas muito parecidas, né, em termos de liderança pessoal, caudilista, né? Sempre usando a primeira pessoa do singular, eu vou fazer, nunca tendo essa ideia de que democracia é a convivência de contrários e a busca de maioria, não na base da compra, mas de maiorias políticas, como nas grandes democracias ocidentais e tal. Essa liderança caudilista esteve muito presente. O curioso é que agora, em 2015, eles reaparecem. E em situações também próximas, em relação ao senador Fernando Collor, pesa acusações da Operação Lava Jato, envolvimento com corrupção na Petrobras, e em relação ao ex-presidente Lula, acusações de tráfico de influências e lobby junto a ministérios, agências e bancos governamentais e empreiteiras. Então parece que a história da volta e aqueles dois personagens que estavam lá em 89 reaparecem agora em 2015 em posições próximas, porque em 89, se a gente fosse fazer uma leitura, eram dois candidatos de oposição ao Sarney, né? O Sarney estava tão desgastado, a presidência foi tão caótica, que se tinha dois candidatos de oposição. E, portanto, ele nesse sentido, e partiu muito numa solução individual deles. Nesse sentido, eles tinham muita proximidade, aparentemente eram distantes, mas eram próximos. Tanto que se tornaram amigos de infância, né? Sim, mais recentemente. Agora, volta a uma situação em que eles reaparecem em situação difícil com a justiça, né? Um com esse inquérito da Polícia Federal e o outro a questão da Operação Lava Jato. E a gente não sabe realmente... Agora, Vila, nosso tempo está terminando. Sim. Eu queria fazer a seguinte ponderação, seguida de uma pergunta. O historiador Marco Antônio Vila deixou muito claro que, vou repetir a frase que deve ser o destaque aqui do programa, a única certeza é que não temos certeza de nada sobre o que vai acontecer. Mas eu pergunto ao cidadão Marco Antônio Vila, para encerrar a nossa conversa, o que é que você gostaria que acontecesse? O que é que seria melhor para o Brasil? O melhor para o Brasil, e não é aventura, Augusto, não é aventura, o melhor para o Brasil, alguns vão dizer assim, isso vai criar mais tensão. A melhor seria a saída da presidente e do vice, assumir quem fosse presidente da Câmara, que não sei se será o Eduardo Cunha, se pesar essas acusações, tem de convocar eleições... Haverá outro presidente. O presidente, tem de convocar eleições em 90 dias. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto que alguém vai dizer assim, mas isso vai criar mais tensão. Tensão é petrolão, tensão é toda a corrupção montada. Impunidade. E que estimula a violência, né? O menino que está roubando lá, com 15 anos, ele é estimulado quando ele liga a televisão ou acessa a internet e vê essas tragédias. Ele fala, para que eu vou estudar, vou trabalhar, se todo mundo rouba nesse país? E se os grandes roubam e não acontece nada tal? A melhor solução seria justamente a consulta popular, porque democracia parte de um pressuposto básico, que é o poder, está na nossa Constituição, o poder emana do povo. A melhor saída não seria o parlamentarismo falar, não, saem os dois, vamos resolver aqui no Congresso Nacional. Sobre o Congresso Nacional, parte dele, não, ao menos, é eleição direta. É eleição direta. Temos que ter uma eleição, 90 dias. Alguém acha pouco 90 dias? Os problemas do país, todos nós sabemos.
né? Tivemos uma eleição agora recente, em 2014. Portanto, o que nós queremos saber é o que vão propor em relação aos problemas. Em 90 dias é mais que o suficiente para convocar eleições, elas sejam efetivamente realizadas, nós temos estrutura para tal, a Justiça Eleitoral é bastante eficaz para isso, para organizar as eleições. Seria a melhor saída, seria uma saída ainda nesse ano e nós poderíamos, portanto, ter um governo legítimo, produto das urnas, e o Brasil voltaria a caminhar, porque do jeito que está, a crise só tende a se agravar. De acordo. Vila, muito obrigado pela conversa. Estamos terminando agora um Aqui Entre Nós, mais um Aqui Entre Nós, com o historiador Marco Antônio Vila. Esse programa termina, mas a programação de TVEJA não para.